A gente segue aqui na repercussão, né, do dia histórico de cerimônia de posse de Donald Trump nos Estados Unidos. A gente falava com o Fábio também a respeito de tudo que envolve, que vai envolver, né, Mônica? Você perguntava para ele, inclusive, a gente estava falando de imigração, que esse talvez seja um dos pontos fortes e o que a gente vai até ver a partir de agora nos próximos dias, né? Ele mesmo, Donald Trump, em seu comício no final de semana, já deu essa deixa e algumas pistas do que pode ser esse mandato dele. Soraya, eu acho que a gente precisa separar o presidente Trump em 3 Trumps, tá? Assim como nós vimos com o Milley, o candidato é muito diferente do presidente em exercício. Então, a questão agora, e o Fabrício e o PP trouxeram isso, é qual vai ser o Trump presidente? Porque o Trump candidato a gente já sabe. E eu entendo que tem 3 vertentes aí. Primeiro tem o Trump social, né? O Trump dos costumes, que é esse que fala de imigração, que é o que fala de meio ambiente, e que é muito verbal, e acho que esse vai fazer o que o candidato falou. Nisso ele vai realmente continuar com as suas bravatas, vai ter essa postura muito agressiva, muito ativa, atendendo a expectativa do seu eleitor. O segundo Trump é o Trump internacional. Então, é esse Trump que falou que ia comprar a Groenlândia, que tinha que mudar o nome do mar do Golfo do México. Esse Trump não é uma pessoa, por mais que a gente fale dos gastos com defesa, ele não é uma pessoa belicosa, ele não vai redesenhar o mundo inteiro. Então, esse segundo Trump, que é o internacional, acho que ele fala muito forte, mas para negociar, e que ele então vai sim, no exercício do seu mandato, ser um pouco mais comedido e tentar fazer algumas coisas para melhorar para os Estados Unidos, mas sem grandes mudanças. E o Trump interno, que é o Trump da economia, certamente vai ser o Trump empresário, vai ser uma pessoa que vai ter muito cuidado e não vai ter uma grande política protecionista, como está falando. E é sobre exatamente esse ponto que eu queria tocar agora, economia, porque a reestruturação da economia americana é um dos principais focos também do novo presidente. Ele diz que pretende priorizar a economia doméstica e também conter a inflação. Vamos conversar com ele, Pablo Spyer, direto também de Washington, fazendo parte aí dessa nossa cobertura. O Pablo já nos ouve. Muito bom dia para você, Pablo. Como as políticas econômicas de Donald Trump vão impactar, né, a economia mundial e também como que está o clima nas ruas por aí? Bom dia, Soraya, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. O clima aqui é o melhor possível, né? Centenas de milhares de pessoas vieram dos Estados Unidos e do mundo inteiro para ver a posse do 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós estamos aqui, eu estou na fila para entrar no lugar que se chama Capital One, onde vai ser a posse do Donald Trump. Nós chegamos aqui muito cedo, eu vim de madrugada para fazer a fila, mas a fila é gigantesca, né? O clima é bom, tá? As políticas de Trump vão ser, por mais que ele precise conter a inflação, elas são inflacionárias, né? Diversas medidas que ele deve tomar. Hoje o Wall Street Journal disse que ele vai tomar 100 medidas hoje, depois da posse, né? Que vão afetar energia, clima, entre outras coisas. Por exemplo, ele vai aumentar os impostos de produtos importados aqui para os Estados Unidos. Isso vai subir o preço dos produtos aqui, né? Isso vai permitir que produtos equivalentes aqui nos Estados Unidos também possam subir os preços, o que vai pressionar a inflação e deve fortificar o dólar. O que a gente pode esperar desse novo mandato do Trump é uma fortificação do dólar. Vamos andando aqui, nós estamos andando pela fila, uma fortificação do dólar, né? Isso, né, com a inflação mais forte, os Estados Unidos, o Banco Central americano vai ter que manter a taxa de juros alta por mais tempo. E isso fortifica o dólar ainda mais, num círculo, né, virtuoso ou vicioso. Virtuoso para os Estados Unidos, porque a moeda deles vai ficar mais forte, né? Por que fortifica o dólar deixar os juros altos por mais tempo? Porque atrai investimentos do mundo inteiro para os produtos de renda fixa por aqui, né? O Tesouro Direto americano, que se chama Treasuries. Então, quando os estrangeiros vão comprar, para comprar o título de renda fixa americano, eles têm que comprar dólar. Ao comprar dólar, fortifica o dólar. Fortificando o dólar, pressiona mais a inflação. Então, o que a gente pode esperar é um dólar mais forte para o mundo inteiro. Soraya?
Pablo, você está me ouvindo? Eu acho que a gente, às vezes, talvez... Sim. Perfeito! O Fabrício, alguém tem uma pergunta? Eu tenho uma, mas se quiser eu te passo a palavra. Eu queria saber a sua opinião, porque o Trump chegou a prometer essas tarifas contra a China e México. No caso da China, ele chegou a falar em tarifar, em alguns casos, em até 100%. Mas que a média seria de 60%. Você acha que essa corda ele estica exatamente até onde? Porque não é algo simples de se fazer, né? Ele teve uma reunião com o Xi Jinping, né, já nessa semana. Eu imagino que ele já acalmou um pouco, né? Esse 60% que ele falava da China já está diminuindo. Ele fala bastante coisa para pressionar, né? Bem como você falou que ele quer comprar a Groenlândia, que ele quer anexar o Canadá, que ele quer mudar o nome do Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos, que ele quer pegar o canal do Panamá e transformar em canal dos Estados Unidos. Tudo isso, né? Ele fala e depois recua e consegue uma negociação. Ele quer negociar bem para os Estados Unidos. Então, eu imagino que sim, ele vai impor tarifas, mas que as tarifas não vão ser tão fortes quanto ele ameaçou, né, durante a campanha dele. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode esperar um aumento de tarifas aqui para os Estados Unidos, sim. E agora, Pablo, queria entender também um pouco como será o impacto na economia aqui para o Brasil, né? Como essas novas medidas de Donald Trump podem afetar a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Bom, a gente pode esperar a pressão inflacionária, né? Os Estados Unidos devem fazer com que os preços subam, não só aqui na América, mas no mundo inteiro, né? O dólar mais forte aqui vai fortificar o dólar em países emergentes como o Brasil, isso pressiona a nossa inflação. Por outro lado, a gente tem um ponto positivo, que é o quê? Se a guerra comercial com a China aumentar muito, né, os chineses podem deixar de comprar produtos americanos e aí virar o canhão de compras para o Brasil, né? Na vez passada que o Trump foi presidente, chegou um momento que a China comprava 100% das commodities do Brasil e não comprava dos Estados Unidos. Então, para as commodities agrícolas pode ser bom, né? A gente pode ver um aumento, né, das compras de commodities agrícolas por parte dos chineses para o Brasil. Então, por um lado, vai pressionar o dólar para cima, né? Por outro lado, vai pressionar os juros para cima, porque os juros aqui vão subir, eles vão competir com os produtos de renda fixa no Brasil, então a gente vai ter que subir juros. Mas, por outro lado, os chineses podem mirar o canhão das compras deles para o Brasil. Pablo, agora a Mônica Rosenberg também quer te fazer uma pergunta, tá? Tá bem, Mônica, vamos lá. Pablo, eu queria saber se teve algum posicionamento do Fed já, porque aí nos Estados Unidos o Fed é muito forte e você justamente citou a questão dos juros com essa suposta pressão inflacionária, porque hoje os juros nos Estados Unidos vêm caindo, ele está numa decrescente constante. Houve algum comentário do Fed em relação a essa política protecionista e a eventual pressão inflacionária que ela poderia provocar? Houve uma mudança nas expectativas de corte de juros, né? Antes, a expectativa era que houvessem mais cortes de juros esse ano. E o que já se fala aqui é em menos cortes de juros e até, quem sabe, em não cortar os juros, né, nos Estados Unidos esse ano. O que a gente vai ter que fazer agora hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, é Martin Luther King Day, as bolsas estão fechadas em Nova York, a bolsa de Chicago, né, está fechada, a CME, que é onde aparecem as probabilidades, né, de corte de juros na América. Então, amanhã vai ser o grande teste, né? A gente vai saber como os mercados vão reagir à posse do presidente americano amanhã. Mas o que já se sabe, o que já se tem é que as probabilidades de corte de juros diminuíram bastante com a vitória do presidente Donald Trump na Bolsa de Chicago, a CME. Pergunta de PP. Grande Pablo. Pablo, minha pergunta vai no seguinte sentido. Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Bonitinho vendo você e o Tomé de gorrinho combinando, hein? Sim, ainda tá um frio polar aqui, viu? Adorei. Ô, Pablo, a gente sabe, por exemplo, o Trump tem falado isso durante a campanha toda, falou também, já eleito presidente dos Estados Unidos, que ele vai tentar diminuir o preço da energia elétrica dos Estados Unidos por meio do incentivo à perfuração de poços de petróleo, a energia de carvão, não é? E isso provavelmente vai ajudar a reduzir a inflação, mas vai colocar também os Estados Unidos contra a política ambiental do Brasil e do resto do mundo, né? Como é que você vê isso? Faz sentido ou não faz sentido?
Sim, não, eu também ouvi falar disso também, Pepe. Eu acho que sim, né? E a gente pode ver até, inclusive, alguma mudança de postura para com a Venezuela, né? Do Donald Trump. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Bem maior do que a dos árabes, mas é um petróleo muito pesado para extrair. Na vez passada que ele foi presidente, ele chegou a cogitar, de alguma maneira, fazer algum movimento que eles pudessem, explorar o petróleo venezuelano. E derrubar o preço do petróleo, a gente sabe que é uma das principais coisas para segurar a inflação. Então, como o Donald Trump vai tomar medidas inflacionárias, ele sim, Pepe, vai ter que tomar alguma outra medida de contrapeso para diminuir a inflação. Então, sim, na parte da energia, eu acho que a gente pode ver algumas mudanças importantes. Não só ele não ligando mais ou relevando, diminuindo um pouco a preocupação para a exploração de energia, né, que seja ruim para o meio ambiente, mas também, de alguma maneira, se mexer na questão da Venezuela. Não sei o que ele vai fazer, mas acho que ele pode fazer alguma coisa por lá também. Vai lá, mano. Bom dia, Pablo. Eu queria te ouvir sobre economia digital e criptomoeda, porque essa semana o Trump lançou a criptomoeda própria dele, já movimentou bilhões de dólares. Quero ouvir, na tua avaliação, qual o potencial disso, e também sobre o TikTok, que chegou a ficar algumas horas fora do ar e voltou com a promessa de criação de uma joint venture que inclua empresas americanas dentro da organização societária do TikTok, né? Qual a tua visão sobre isso? Tá, então vamos lá. Não, sim, aqui muitos chefes de Estado, né? Tá o Milei, tá a Melania, tá o Bukele, muitos chefes de Estado aqui. Nós chegamos até a conversar com o Milei mais cedo, né? Na sexta-feira, eu digo. Bom, respondendo à pergunta sobre criptomoedas, o presidente Donald Trump é muito pró-criptomoedas, né? Ele já indicou várias pessoas muito importantes, né? O novo presidente da CVM americana, a SEC, né? A Securities Exchange Commission, é uma pessoa super pró-criptomoedas. Não é à toa que a criptomoeda, depois da eleição do Trump, subiu muito, né? A Bitcoin está acima dos $100 mil. Ele, como bem pontuou, né? Como foi bem pontuado, criou uma nova criptomoeda. Ele e a esposa dele, a Melania Trump, na sexta-feira, que durante o final de semana subiu mais do que 1000%. Então, o que a gente pode esperar? O Trump prometeu que os Estados Unidos vai ser a capital cripto do mundo. E isso, então a gente pode esperar um mercado muito mais pró-cripto daqui para frente aqui nos Estados Unidos. Quanto ao TikTok, realmente está tendo muito barulho. A gente tem ouvido muitos americanos falarem da situação do TikTok, né? Ficou banido algumas horas aí. O próprio Elon Musk, que faz parte da campanha da equipe do Donald Trump, né? Estava tentando comprar o TikTok. Vai ter alguma coisa vai acontecer, né? Para que possa continuar realmente, né, funcionando. Eu sei que já voltou, mas ainda não está tudo martelado. Então, algo vai acontecer, ou uma joint venture ou aquisição do TikTok por algum grande empresário aqui dos Estados Unidos.